podcast Falando Legalmente. E hoje eu trouxe aqui um convidado para lá de especial para falar de um tema que toca no seu bolso. E quando toca no nosso bolso é bom a gente ficar muito esperto, não é mesmo? Hoje eu trouxe aqui um especialista em direito tributário, ele que é advogado e professor, para nos esclarecer tudo sobre questões de impostos que incidem sobre veículos, na compra, na locação, o IPVA, DPVAT, todas essas questões que a gente fica inseguro, mas infelizmente a gente tem que arcar com isso, ele vai solucionar pra gente. Então já acompanha a gente, clica no gostei, compartilha esse vídeo com todo mundo, porque ele é realmente uma utilidade pública. Seja muito bem-vindo, doutor e professor. Muito obrigado, Suelen, pelo convite. É um prazer estar com você aqui. Espero que a gente possa trocar uma ideia bacana aí sobre direito tributário e imposto. Muita gente tem preconceito com esse negócio, mas tem que entender. Eu falo sempre, viu, Suelen, que nós temos 3 grandes verdades universais, né? A morte, não tem jeito, os impostos. E o fato de o Palmeiras não ter mundial. São verdades que a gente não mexe. Mas é isso. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E assim, é importante mesmo a gente falar sobre isso, porque tudo que envolve impostos, envolve o nosso bolso, a turma fica com raiva e a gente já tá chegando aí no final do ano e já começa a pensar, o ano que Pensando no vem IPVA já, né? vai ter IPVA, aí tem IPTU, começa a juntar todos os impostos, a gente fica bem maluco com isso. E aí, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala de veículo é o IPVA. E antes de começar o programa, a gente estava conversando até sobre IPVA, e eu pago IPVA, eu gostei até da colocação do doutor, eu pago IPVA, tem buraco na rua. Vamos começar por IPVA. O que é IPVA? Tem Legal. relação com a rua? Não tem? É bom entender, as pessoas desconhecem a relação que nós temos com os impostos, né? Então, é muito importante entender que dentro da estrutura que a gente tem no nosso país, existem alguns tributos. O IPVA, assim como o IPTU, assim como o imposto de renda, é uma das espécies tributárias que nós temos. Tá. Tudo aquilo que a gente chama de imposto, então o IPVA, IPTU, o imposto de renda, o ICMS, são impostos que estão previstos ali na nossa Constituição e que nós pagamos sem que haja uma necessidade lá do Estado de dar uma contraprestação específica para a gente. Então pensa assim, quando eu pago IPVA tendo como figura que faz nascer a obrigação de pagar ser proprietário de um veículo. Então, independente de qualquer coisa, pela propriedade, pelo exercício da propriedade do veículo, eu tenho que pagar esse imposto. Isso não quer dizer que o Estado tenha que fazer algo por mim. Entende? Eu não tenho que ter uma contraprestação do Estado. Aí você pensa, Rubens, mas como assim? Eu pago os meus impostos, não tem que ter saúde, educação e segurança? Tem. A grande questão toda é, eu não tenho que ter vinculação. O dinheiro que a gente paga do nosso IPVA não é destinado ao buraco na rua, não é destinado à escola, não é destinado especificamente à saúde, entende? Eu pago, vai para um caixa e o Estado usa aquele dinheiro usando para fazer escola, educação, segurança, pagar funcionário público e por aí vai, entende? É a mesma coisa que eu comprar esse copo seu, eu te dou o dinheiro e você não necessariamente tem que usar esse dinheiro que eu te paguei para comprar outro copo para revender. Você pode usar para você. Qualquer coisa. É exatamente isso. É o fato de que tudo aquilo que é imposto não tem vinculação. Então é importante a gente entender isso, porque você colocou aí DPVAT e tal, são figuras diferentes. O dinheiro do IPVA não está vinculado necessariamente a uma contraprestação de tapar buraco na rua ou de fazer recapeamento, por exemplo. Porque a gente associa, porque assim, a maioria pensa o seguinte, eu tô pagando o IPVA de um veículo. O veículo é para utilizar na rua. Então eu quero uma rua bem... eu preciso ter uma rua ok. Só que não é assim. Na verdade, essa mística, ela nasce porque antes da gente ter o IPVA como nós temos hoje, o IPVA como a gente conhece hoje, ele nasceu em 85, tá? Antes da Constituição Federal. Antes disso, nós pagávamos algo parecido com uma taxa. Tá.
que era a chamada taxa rodoviária única. E taxa, diferente de imposto, por isso que eu quis fazer essa diferenciação. Tá. Taxa, diferente de imposto, é destinado a alguma contraprestação que o Estado tem que fazer para a gente. Então, tem-se essa mística muito por conta desse histórico que nós tínhamos em relação ao que era a antiga taxa rodoviária única e hoje é o nosso IPVA. Mas é importante entender, os estados, né, que são os entes que têm a competência para o IPVA, eles usam essa grana para fazer a sua distribuição orçamentária. Então, os estados e o Distrito Federal, eles vão usar a grana do IPVA para bancar as despesas do estado especificamente. É uma forma de financiar os estados e é importante destacar que quando a gente paga IPVA, metade do dinheiro só é do estado. A outra metade é do município onde o carro tá registrado. Então, metade do que eu pago de IPVA vai para o estado de São Paulo e metade fica aqui, no nosso caso, fica no na capital. município, fica onde está emplacado o seu carro. Então, assim, se você mora em São Paulo, mas seu carro está emplacado lá em Sorocaba, o dinheiro acaba indo lá destinado a Sorocaba, é onde está registrado o veículo, entende? Tá, entendi. Mas, de qualquer forma, o estado e o município, ele tem que reverter de alguma forma no bem da comunidade. O que a gente quer dizer é que ele não tem vinculação. Exatamente com a rua, cuidar da rua. É o que eu falei, ele vai pegar aquele dinheiro, ele vai usar para o bem público. Então ele vai usar para construir escola, para pagar salário de professor, para eventualmente reformar a rua, né? Mas não é... Porque senão, imagina, se nosso dinheiro todo de IPVA fosse vinculado necessariamente à manutenção das vias, nós teríamos as melhores vias do universo. Sim, né? Porque é muito dinheiro que se arrecada e acaba se colocando efetivamente isso em outras finalidades, porque é a função do imposto, entende? Sim. A função do imposto é colocar dinheiro no caixa do Estado e o Estado reverte aquilo da forma como entende que deve reverter. Aí vai cumprir lei orçamentária, lei de responsabilidade fiscal e aí vai. Tá. Então, se é por estado, então, em tese, pode ter uma cobrança diferenciada de estado para estado? Em tese, não. Tem. Por quê? Por quê? A nossa Constituição, quando... eu até vou fazer uma observação que eu acho o IPVA uma bizarrice. Tá? Mas eu até comento isso daqui a pouco com você. Mas vamos lá. O imposto, a Constituição Federal, que é quem determina o nosso sistema tributário todo, ela fala o seguinte, olha... Os estados podem criar o IPVA e os únicos requisitos que a Constituição coloca para o IPVA, lá na Constituição eu posso ter alíquotas diferenciadas pelo tipo ou pela utilização. O que acontece? Eu tenho alíquota para moto, alíquota para carro, alíquota para caminhão, por exemplo. Ou pela utilização. Eu posso ter uma alíquota mais pesada ou mais branda de acordo com, sei lá, um veículo que é usado para ambulância. Então eu posso dar uma alíquota mais reduzida como forma de benefício fiscal para quem tem ambulância, por exemplo. Tá? Então isso é possível. Agora, fora isso, Suelen, nada. Tem uma outra coisa que é interessante. Tem uma previsão constitucional que fala que pode haver uma fixação de alíquota mínima pelo Senado. Isso nunca aconteceu. Tem um projeto que quer colocar uma alíquota mínima muito alta para caminhão, por exemplo. Isso, na minha concepção, é um tiro no pé. Com certeza. Por quê? Os caminhões já têm um custo mais alto, né? Já tem um valor mais alto, e nesse projeto, eles querem colocar lá que o IPVA do caminhão vai ser de 3%. Só para você ter uma comparação. Hoje, em São Paulo, é 1,5%. A maioria dos estados é de 1%. Caminhão, uso de destinação que a gente sabe, conhece, sabe da importância que tem o transporte viário de carga e tal. Imagina, se os caras aumentam esse IPVA, em alguns estados triplicando esse IPVA, eu acho que isso não passa por todo o contexto político que a gente conhece, né? Mas, na minha concepção, é uma bizarrice. Mas, enfim, as regras gerais do IPVA para todos os estados são essas. Eu posso ter alíquota diferenciada por tipo ou utilização, não se diz qual. E se houver uma resolução do Senado fixando um piso, também vai ter que cumprir. Mas é o único que a gente sabe. O resto, cada estado manda na sua regra. Então, na real, nós temos 27 leis com 27 leis diferentes, 26 estados, mas o Distrito Federal, cada um com a sua regra. Então, eu posso ter uma alíquota em São Paulo, uma alíquota em Minas, uma alíquota no Espírito Santo, uma alíquota na Bahia, e aí vai. Nossa. Regras específicas, inclusive, em relação à isenção, tudo. Momento de pagamento, data de vencimento, cada estado vai determinar a sua própria regra.
Muito interessante. E eu espero que esse projeto não passe. Eu advogo bem para Olha, transportadoras. Por favor, que não passe, porque já é complicado você manter o caminhão, é caro, os gastos são altos, você tem os motoristas que é, dirigem. É muito é complicado. complicado. Vai encarecer todo o transporte, todas as Exatamente. mercadorias É. e Não, e eu ferrou. falo, né, a força que os caminhoneiros têm, né, a gente viu aí recentemente, eles pararam o Brasil. Sim. Você imagina se você pega e triplica o IPVA dos caras. Eu acho, sinceramente, que isso é... E Hum, assim, e o mais louco, Suelen, é que a justificativa do senador que fez essa proposta, não vou nem falar o nome porque estamos em época eleitoral, enfim, não quero fazer nenhum tipo de apologia, mas a proposta dele foi: olha, os caminhões eles desgastam mais a via. Olha que louco, desgastam mais a via e aí dão mais gasto para o Estado. Vamos lá. Princípio básico que eu acabei de falar. Se eu não pago imposto para exato. vincular, por que, que eu tenho que onerar por conta dos gastos? Você está Entende? vinculando sem ser vinculado. Exatamente. Então, assim, está mudando a estrutura. É, E a justificativa dele, ele coloca, tem que fazer uma revisão disso e tal. Tudo bem. Então muda a Constituição, sim. muda o sistema tributário todo, não fazendo essa uma bizarrice. Eu acho que não Não, passa, enfim. tomara que Já não. tem um tempo que está parado lá. E é muito louco também, Suelen, que assim, o IPVA, a sigla, né? Que a gente sempre fala que é aquela sopa de letrinhas, né? IPVA, ICMS, DPVAT, é um inferno isso, né? É. Mas o IPVA, Imposto sobre a Propriedade do Veículo Automotor. Você sabe que há algum tempo atrás rolou essa discussão, né? O que é veículo automotor? O que é veículo automotor? E levantou-se uma bandeira, veículo automotor é tudo aquilo que tem motor e se locomove, né? Nessa lógica, a minha geladeira lá em casa ia pagar IPVA, porque aquela merda anda, né? A minha máquina de lavar roupa, né? Não, a questão é, o STF, quando ela analisou essa questão, e não foi por unanimidade, foi por maioria de votos, o STF analisou que o IPVA ele vai incidir sobre o veículo de transporte de pessoas e de bens terrestre. Tá. Terrestre. Qual foi a fundamentação que o STF usou para isso? O STF disse que vai ser o transporte terrestre o veículo de transporte terrestre de pessoas e bens, por conta do que prevê o Código de Trânsito. Né? Então eles pegaram o conceito do Código de Trânsito e aplicaram isso para o conceito da tributação do IPVA. Mas por que eu estou chamando a atenção disso? Porque aquela pessoa que está assistindo a gente agora, que tem aquele carro usado e que está pagando financiado, apertadinho, etc. Ou aquele cara que tem um carro mais bacana, mas suou para pagar, Aham. ele paga IPVA. O dono do jet ski, o dono do helicóptero, o dono do avião, o dono de uma lancha, não vai pagar. Entendi. E esse é um ponto que, na minha concepção, também merece algum tipo de reforma. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de IPVA ou de qualquer outro imposto, a gente tem que pensar num negócio chamado capacidade contributiva. O que é isso? Você paga de acordo com a sua condição de Sim. pagar. E a regra do IPVA, ela é uma regra que, assim, a alíquota é sempre fixa, de acordo com o tipo, carro, caminhão ou moto. Aham. O que varia é o valor do meu carro. Então, se a minha capacidade é ter um carro que vale 50 mil, vou pagar IPVA sobre 50 mil. Se a minha capacidade é ter um carro de 300, vou pagar IPVA sobre 300. Sim. Então, ele vai variando conforme a minha Sim. capacidade. Agora, não é muito louco você pensar num país onde a pessoa que tem um carro de valor módico tem que pagar IPVA e o dono de uma lancha não? É. Não é doido isso? É Né? Então, assim, na minha bem. concepção, é um dos pontos que, na minha concepção, teria que passar por algum tipo de reforma aí. Mas, enfim, É. E a gente está falando de IPVA que você paga anualmente porque você tem uma propriedade de um bem motorizado. pelo exercício da propriedade, isso. Só que quando você vai comprar o veículo, você também paga o imposto. Não, alguns, né? E aí que eu falo, lembra que eu falei agora há Não, pouco que eu aí achava uma parece bizarrice? bitributação, não Então, sei. não é bem bitributação, mas eu vou colocar uma outra situação aqui que é uma discussão, tá? E aí, pelo amor de Deus, agora é uma análise, uma condição que eu quero colocar, que é uma análise minha, e enfim, Sim, ninguém precisa não, fica concordar comigo, tranquilo. tá? Não me julguem, né? Aqui a gente pode ter opinião. Pois é. Mas onde eu quero chegar? Pega o seu celular. Quando você compra o seu celular, nele você paga ICMS.
Se ele se ele é importado, você vai pagar imposto de importação, Sim. você vai pagar IPI nele, né? Pega o seu carro. Quando você compra, você paga IPI, você paga ICMS e você paga imposto de importação, quando é carro importado. Onde eu quero chegar? O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, que é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias. Circulação, Suelen, até para quem está em casa entender, não é a circulação física. Eu pego a minha caneca e levo para lá. Não. A circulação é o comércio. Se eu sou um comerciante de canecas, quando eu vendo um lote, uma caneca, ou vendo um lote de canecas para você, eu sou comerciante e eu pago ICMS nessa venda, tá? Então, quem compra e vende carro também paga ICMS, porque é uma comercialização. Mas você Sim. percebe que é um tipo de tributo que incide sobre consumo. Quando eu falo desse assunto, eu fico... o consumo hoje é a grande sacanagem da tributação do Brasil hoje, porque ela é pesada. Sim. Quando eu falo sacanagem, você é contra imposto. Não, imposto tem que ter, não tem jeito, né? Sim. Só que assim, onde que eu acho que a coisa pega? Quando eu falo na tributação de consumo, eu estou falando de tributar muitas vezes eu onero o produto. Por que muita gente vai para fora comprar produtos eletrônicos? Sim. Porque a tributação é mais em Com certeza. conta, né? E aí, qual que é o grande lance? Eu estou comparando o celular porque no frigir dos ovos, a gente acaba pagando os mesmos impostos do nosso celular, do nosso computador, da minha roupa, num veículo. Só que lá no carro, além de eu pagar o imposto do consumo, eu também Você tenho que paga pagar imposto de propriedade. Você entende que é uma Sim. incongruência? Na É a minha mesma coisa que concepção, essa roupa que você comprou, você pague ela todo mês também um pouquinho, por- porque você tem ela. Pois é exatamente isso. Então, assim, o IPVA, ele foi uma forma de financiar os estados, né? Na forma como ele foi criado, como ele foi pensado, é uma forma de financiar os estados. E muita gente ainda faz confusão entre o IPVA e o licenciamento, Sim. que é outra coisa que você Outra paga. coisa também. E lembra que eu falei de imposto e taxa? Licenciamento é taxa. O IPVA você paga porque você é dono. Sabe por que você paga a taxa de Por licenciamento? quê? Para você poder usar. Então, olha que louco. Eu tenho que pagar o imposto de Você consumo, paga IPI, você paga ICMS na ICMS, compra, imposto de você paga, importação. aí você paga IPVA, Tem PIS e COFINS também, que eu não falei, que também incide no faturamento ali, tá, PIS e né? COFINS, Aí você tem, vamos lá, IPVA, licenciamento. ICMS, IPI, imposto de importação, PIS e COFINS. Isso, São 5, são seis. PIS e 6. COFINS são 6, Tá, né? 6. Aí você tem que pagar a taxa de licenciamento para poder exercer o direito de utilizar o seu veículo, rodar, porque ali, em tese, nós temos uma fiscalização do Estado para saber se o carro tá bom, Tá. etc. Aí você tem licenciamento, É um licenciamento, né? licenciamento, E tem o IPVA DPVAT. e o DPVAT. Tem o DPVAT, que não é imposto, que não é contribuição, que não é taxa, que é um seguro. Né? Até se teve uma decisão em 2017, nós tivemos uma decisão interessante em relação a isso. Porque o STJ decidiu que o DPVAT não é relação de consumo. Então, assim, qual que é o lance do DPVAT? É uma forma de financiar um seguro para acidentes que envolvam veículos. DPVAT significa o quê? É uma sopa grande de letrinhas, mas é um seguro para acidentes em veículos automotores. Que aí tem moto, caminhão, Tudo. carro. Qualquer coisa que envolva acidente numa via de transporte, mesmo que eu não esteja num carro, estou na rua, alguém me atropela, eu sou destinatário do saldo do seguro DPVAT. Tá, Todo mundo que tem o veículo paga, tá. né, junto ali do licenciamento, e todo mundo que é vítima de um acidente, ele tem é destinatário do benefício disso. Mas não é geral. Por exemplo, se eu não paguei o DPVAT, não pago o DPVAT, Mas eu não me paguei. atropelou. Eu te atropelei. Como todas as outras pessoas pagam, em tese você teria É exatamente o isso que a seguro. Estorata falou. Eu tenho seguro e ela não é uma figura que está vinculada ao seu pagamento do seguro, porque você pode estar inadimplente. Tô começando a odiar essa questão de vinculação, não vincula. Acho que o problema louco, tá né? aí no vincula, né? E aí o Estorata falou, olha, não é relação de consumo, porque se fosse relação de consumo do Código de Defesa do Consumidor, tinha que ter pagamento versus contraprestação. Igual o seguro normal que você contrata. Aí Pois sim, bem, aí ele é seu. Aí que eles falaram, olha, não é bem uma relação de consumo. Isso e é uma discussão doutrinária que é chata, eu quero nem entrar nisso. Sim. Por quê? Uma discussão, é tributo ou não é tributo?
no frigir dos ovos, cai no nosso bolso. Então, a gente tem que pagar, é obrigatório. A classificação jurídica disso, nesse Pouco momento, não importa. importa, porque pensando em ter que pagar e em desembolsar, estamos pagando. Mas assim, ainda é obrigatório pagar, É porque estava obrigatório. naquela discussão Não é que obrigatório. O não. que teve, na verdade, foi até uma redução do valor, porque viram que tinha ali algum saldo e tal, mas ainda assim é Aí uma figura. então você é obrigado a pagar o DPVAT, mesmo que você não tenha pago, você atropelou alguém, essa Essa pessoa tá vítima está assegurada. assegurada. É. Ah, entendi. Uhum. Tá. Então, quando a gente pensa nisso, você vê, né? São várias figuras que incidem na propriedade, na compra. Então a gente acaba pagando um monte de coisa É, por. mas não é à toa que as pessoas questionam, porque as ruas estão ruins, não tem segurança. Porque, veja, você paga tudo isso, mas se você for parar o seu carro e ele for roubado, muito, muito provavelmente você não vai ter do estado ou da prefeitura algum reembolso daquilo. Se você para numa zona azul, você tem que pagar ainda para estacionar Na via pública. depois de tudo que você já pagou É. e você não tem nem segurança e nem condições. Suelen, você sabe que aqui em São Paulo nós temos um direito à restituição de IPVA para veículo furtado ou roubado, não? Não, não sabia. Aí. Gente, para tudo que agora a gente tem uma Essa informação é legal. bombástica. Essa é legal. Então quer dizer que se você teve seu veículo roubado, você pagava o IPVA, pronto, você não precisa pagar mais? Vamos lá. Vamos. Não é nem que você não precisa pagar mais. Você Tem um pode ter reembolso. direito à restituição dele proporcional. Então vamos lá. O IPVA em São Paulo, ele vence em janeiro. Né? Sim. Então vai janeiro, vamos imaginar que você tenha pago o seu IPVA à vista. Tá. Aí você pagou lá o seu imposto e em março o seu carro foi roubado. Você pagou em janeiro e em março foi roubado. Tá. Você, aspas, usou 3 meses do carro de 12. Sim. Então, 3/4 do seu imposto pago, você pode pedir a restituição para o Estado ou até mesmo pedir uma figura de compensação para você deixar de pagar aquele valor no exercício Então você não vai seguinte. receber integral o que você pagou? Não integral, proporcional. Tecnicamente falando, eu até acho isso erro. Eu acho essa figura da restituição, tecnicamente falando, não me julguem de novo, eu acho que ela nem devia existir, mas é um benefício para a gente, então a gente aproveita essa linha. Mas qual que é o lance? Se você usou o carro 3 meses e pagou o imposto por 1 ano, você pega 9 meses de volta. Tá. Entendeu? Entendi. Isso é uma regra que vale para São Paulo, tá bom? Não é uma regra, como eu falei, como isso depende de lei estado de São estadual, Paulo. do estado de São Paulo. Tá. Como é uma regra estadual, cada estado tem a sua regra, em São Paulo nós temos isso. Então, quem teve o carro roubado, o carro furtado, foi, né, não teve acesso ali, tem direito, tem até um asteriscozinho que eu faço aí, porque a lei fala que só dá esse direito se seu carro foi roubado ou furtado no estado de São Paulo. Na minha concepção, isso é uma questão que deve ser, se o seu carro foi roubado em outro lugar, deve ser judicializada. Sim. Porque o espírito da lei é devolver o carro para quem não usufrui do veículo por uma figura que é fora da sua vontade. Sim. Ninguém, em tese, ninguém quer ser roubado ou furtado. Né? Ninguém quer ser tolhido da sua propriedade numa situação como essa. Então, tem essa figura na lei paulista. Mas eu gostei bastante. Essa eu desconhecia e eu acredito que muita gente que está nos assistindo também desconhecia. Então, legal. O que eu quero já, então, dizer? Aconteceu isso, vai no site do Detran, Tá. lá tem o formulário de requerimento, onde você faz o formulário, preenche o formulário de requerimento, apresentando lá os documentos com relação ao furto, ao roubo, então boletim de ocorrência, etc. E aí você faz o requerimento, e aí você pode optar ou pela restituição do valor, ou por uma compensação para deixar de pagar esse valor num próximo exercício. E no caso, assim, se o carro foi realmente roubado e, vamos supor, agora, foi 2021, foi roubado. Até agora ninguém achou o carro, eu não preciso continuar pagando IPVA, Não, porque já não tá mais lá. Se você foi roubado, não só que aí esse que é importante. Você tem que formalizar isso junto à Fazenda Pública. Então, formalizar isso por Estado. Tá, então falar, tem um procedimento. Se foi você não roubado. fizer isso, você vai continuar sendo O cobrado. Estado não sabe, né? Então você tem que fazer a comunicação para o Detran, do furto, do roubo, que você, em regra, já faz quando existe a situação, e aí você vai ter. Se houver alguma cobrança por parte do Estado nesse contexto, você pode, baseado nessa
informação formalizada via boletim de ocorrência e comunicados todos, pedir a interrupção da cobrança do seu imposto. Nossa, gostei de saber disso, pelo Muita menos. gente não sabe. Não Muita sabe gente não sabe. mesmo. Utilidade pública Muita gente mesmo não isso sabe. daqui, viu? Muito interessante. E aí a gente já falou sobre ICMS. O que mais você acha que é importante dentro dessa mesma linha de raciocínio que a gente está conversando agora? É importante a gente salientar, porque quando a gente paga ali também na Zona Azul, que o nosso carro ali também é roubado, você acha que caberia ali talvez alguma ação? Sinceramente, aí eu vou dar uma pisadinha numa área que não é a minha, que era a área civil, mas eu entendo que sim. Porque ali, naquele contexto, eu passo a ter uma relação um pouco diferente. Porque aquilo que eu pago de Zona Azul não é imposto, não é taxa, é um negócio totalmente sui generis ali. E existe normalmente existe uma empresa privada por trás disso. E aí você não tem. Fazendo uma comparação, Suelen, se meu carro for roubado ou furtado dentro do estacionamento, eu não tenho direito a um seguro. Vai incidir o Qual que é a Código do Consumidor, diferença? Exatamente. Né? Eu entendo que nesse caso sim, mas é o que eu falo, aí não tô, é fora da minha área não é essa, mas eu entendo que sim, porque existe aí uma relação de consumo. Eu estou pagando pelo uso temporário daquela vaga que é pública, né? O que deveria ser pública, mas porque passou por algum processo de privatização. Hoje, muitas empresas privadas que cuidam disso, né? As prefeituras, que são as pessoas que determinam isso, fazem convênios com empresas privadas e elas fazem esse trabalho aí, né? E a gente ainda tem, só lembrando aqui de tudo isso que a gente paga, por isso que realmente o custo de vida nosso é muito alto, né? De tudo isso que a gente paga, se você vai às vezes para o interior, e nem tão interior assim, não tão longe, você ainda paga pedágio, né? Então, quer dizer, a gente tem tantas contas e tipo assim, realmente eu entendo quando a população fica revoltada por não ter o mínimo, porque você paga tanto. Suelen, e assim, né? Olha que louco. A gente vai falando, a gente vai enxergando, né? Então, para comprar eu pago imposto de importação, IPI. Detalhe, imposto de importação, mas meu carro não é importado. Mas você está pagando imposto de importação, sabe por quê? Porque tem um monte de peça lá que vem importada. Né? Então, assim, mesmo que eu comprei um carro nacional, beleza, mas ele tem componente eletrônico que veio da China, que veio de outro país, então a gente está pagando tudo isso. Então, para eu comprar um carro zero, eu pago imposto de importação, IPI, o ICMS, vou pagar o PIS e COFINS, vou pagar o imposto pela propriedade, vou pagar para usar meu carro, Sim. vou pagar um monte de imposto no combustível, vou pagar um monte de imposto. Você colocou agora o pedágio para poder usar, eu tenho Zona Azul. E aí, é o que eu falo, né? Quando a gente começa a pensar nisso, não é só, né, Suelen? A roupa que a gente está usando pagou imposto. A comida que a gente come paga imposto. Para a gente estar sendo assistido agora, o nosso amigo que está em casa, ele está pagando ICMS na energia elétrica. Ele está pagando ICMS na conta na telefonia dele, na internet, na TV a cabo. Uhum. Então, assim, a nossa relação com o Estado ela é perversa, né? Desse ponto de vista. A nossa carga tributária hoje, Suelen, em linhas gerais, ela beira os 40%. Nossa. Você sabe de onde veio a expressão quinto dos infernos? Não. Não? A expressão quinto dos infernos, ela veio da época do Brasil Colônia, onde quem extraía o ouro tinha que pagar 20% de imposto para a coroa, um quinto. Então, quando o coletor de impostos ia lá fazer a cobrança, então quem pagava, vai embora daqui com esse quinto dos infernos, né? Faz todo sentido. Mal sabiam os nossos antepassados que hoje seriam 2/5 dos infernos, né? Hoje a gente paga 40% de imposto. Gente, né? que Então, absurdo. você vê, né? Nós estamos falando aqui de carro, mas eu falo, né? O nosso consumo paga, a nossa propriedade paga, a nossa renda paga. Ixi, então se a gente for entrar nessa linha... A gente não quer nem viver mais, não quer fazer mais nada. É desesperador, né? É Você começa a desesperador. ficar assustado, gente. Porque o cidadão comum, isso é muito louco, né? Eu convivo com isso há 20 anos, de estudar esse negócio. Então, assim, isso é muito do meu dia a dia, de falar do tema. Mas quando eu começo a falar com gente que... É muito cliente que vai no escritório, ou empresário, a gente
começa a fazer conta. O empresário sofre muito com isso, né, Sueli? Sofre, Porque sofre. ele tem um contato mais direto. Todo mês chega lá a guia dos impostos para ele pagar, chega lá o imposto sobre a folha de pagamento, que é pesado. Então, ele vai vendo ali. O cidadão comum, muitas vezes, não enxerga isso. Ele só fica, às vezes, atrelado ao IPVA, ao E o IPTU e ao IPTU, imposto de renda. Só que ele não se dá conta que ele paga um monte de outras coisas embutidas no exatamente. consumo, em tudo. Por isso que é bom a gente entender, né? Pelo menos para a gente saber se colocar, saber que a gente vai ter que pagar o que a gente está pagando, porque às vezes as pessoas querem onerar também, ou a loja que está vendendo o veículo, e não é ela, na verdade, que detém que detém todo o poder desses números, né? Na verdade, ele também precisa lucrar, porque ele vai ter também um monte de impostos para Para pagar, pagar dos até mais. funcionários, do local e tudo isso. E assim, né, quando se fala, por exemplo, o carro usado, ele tem uma tributação também, né? Então, quando eu compro o carro Não, é zero, isso que eu ia te perguntar. Que a gente estava falando, que quando a gente compra um carro, a gente paga. Lá, só para sair com o carro, a gente paga 5 impostos, 5, 6 6, impostos. 6 impostos. Mas quando eu venho da loja. E quando eu compro, por exemplo, eu estou comprando do seu carro. Então, quando você comprou do particular, eu não sou comerciante de carro, então eu não pago ICMS. A loja que vende carros usados, Sim, ela tem que pagar ICMS. Ela não paga mais IPI, não paga mais aqueles impostos ela não não vão vai ser pagar pagos. mais, mas ela vai pagar. Na venda, ela vai pagar o ICMS. Agora, no particular, também não tem uma tributação que incida sobre a venda do carro. Mas aí vale a pena destacar uma coisa. A gente viu recentemente, até por conta da situação da pandemia, um aumento no valor dos carros, não viu? Sim, sim. Você comprou seu carro por 50 mil. Você declarou no seu patrimônio no imposto de renda por 50 mil. Hoje ele vale 60, por exemplo. Essa venda, ela pode ensejar o imposto de renda Vixe. sobre o ganho de capital. Isso também muita gente não sabe, Não, porque não é do dia a dia. Porque a gente, historicamente, vem de uma vida onde o carro deprecia. E Sim. por uma situação aí mercadológica, houve um aumentozinho aí, né? Então tem isso. Então, quando você compra do particular, o particular não vende, não paga imposto na venda. Então, você que está vendendo o seu carro, você não tem que se preocupar em apurar ICMS. Não existe. Mas tem que ficar atento nessa questão. De acordo com o valor da venda, da compra versus o de venda, pode ser que você tenha ali um ganhozinho de capital. De qualquer forma, é muito louco, né? Porque aí aquele que comprou lá da loja a primeira vez, o carro zero, ele tá pagando muito mais, aqui eu vou pagar um pouco menos. É muito louco isso, né? Porque você não consegue equalizar, você Não. não consegue Não, deixar parecer justo. e é difícil. E assim, quando a gente começa a falar, né? Cada estado tem a sua regra de CMS, por exemplo. São Paulo aumentou. Sim. A maioria dos estados, na venda do carro zero, cobra algo em torno de 12% de ICMS. São Paulo hoje cobra 14,5%. São Paulo aumentou o imposto do ICMS na venda de carro, em plena pandemia. Em vez de você desonerar, Não é? para poder estimular a venda, o São Paulo fez o caminho contrário, É complicado, né? né? Então, assim, é esquisito. É É. esquisito porque você enxerga justamente uma defasagem. Você vai lembrar que alguns anos atrás, não sei se você vai lembrar, mas nós tivemos uma redução de IPI. Foi na época do governo Lula. Qual que foi a lógica? O IPI é um imposto que ele é incidente sobre a industrialização. Então você paga na compra do carro zero. A indústria paga, mas obviamente isso é repassado para a gente. Uhum. E na época, o que o governo fez? Reduziu o IPI porque nós vivíamos uma época de uma crise econômica. Sim. E na época, o então presidente falou que no Brasil não teve crise, foi só uma marolinha. Essa expressão ficou bem, bem presente. E por que eu estou dizendo esse exemplo? Porque o IPI ele é bem usado para fazer essa composição. Então, lá na época, reduziu-se o IPI e essa redução fez com que a indústria vendesse mais carros e segurou bem a economia. Mais para frente, teve uma mudança lá no IOF e tal, e agora, recentemente, o governo atual, o governo Bolsonaro, teve também uma redução de IPI. Então, assim, a gente enxerga que o Estado,
especialmente a União, né, ela vê no IPI ela tem no IPI uma massa de manobra para mexer na economia. Sim. Então, assim, o IPI tem essa prerrogativa, o ICMS já não. Os estados, eles não têm essa autonomia de sair mexendo no imposto à torta e à direita, porque, primeiro, porque cada estado tem a sua, e aí pode ensejar a chamada guerra fiscal. Então, não se tem isso, depende de um tratamento, de uma conversa junto com o Senado, num conselho chamado CONFAS, onde os estados se reúnem para tentar se compor e acabar fazendo isso, é muito burocrático. Já o IPI não, o estado pode aumentar e reduzir. Hoje nós estamos numa redução de IPI, o governo Bolsonaro baixou o IPI, agora também na época agora em julho teve uma redução mais acentuada, que tem até onera um pouco menos o carro hoje, né? Então, até acho que agora pode ser um bom momento de compra de carro, porque o Aham. IPI ele tende a aumentar mais para frente. Tá. Ele tende a restabelecer o que era, pelo E menos. falando nessa mudança aí de impostos, a gente teve uma redução, inclusive a gente fez até um vídeo no programa sobre a gasolina, né, que ela baixou e aí estava todo mundo reclamando que os cofres, iam ficar prejudicados e a gente a gente teve o trabalho de fazer essa conta, e estava arrecadando praticamente a mesma coisa com um valor, de recolhimento menor na gasolina. E mesmo assim, há essa discussão ainda de que o Estado cobra, fala que está ficando, sem dinheiro e está arrecadando mais ou menos a mesma coisa. Nesse caso do combustível, por exemplo, o que que aconteceu? Suelen, o combustível, na verdade, assim, a gente não pode dissociar uma situação dessa da questão política, né? Até a forma como a gente tem visto essa época que nós estamos vivendo hoje, ela é muito delicada, né? E assim, os estados, eles sempre vão reclamar por mais dinheiro. Sim, Sempre, sempre. E aí, o que você nós não vê para onde está indo, mas eles sempre vão. sempre vão reclamar mais dinheiro, sempre vai falar que está faltando dinheiro. Eh, eu falo assim, eu penso que se nós tivéssemos uma reforma tributária decente, uma reforma administrativa decente, uma reforma política decente, tô falando de 3 reformas decentes, não precisaria mexer na reforma trabalhista, previdenciária. Sabe por quê? Porque a reforma previdenciária, por exemplo, dinheiro no caixa tinha. Tanto tinha que os governos passados começaram a mexer no fundo da Previdência. Então, começaram tirando 10%, depois 20%, depois 30%. Agora caiu isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque dinheiro tinha, os estados tinham, o Estado, a União tinha dinheiro no caixa da Previdência, e aí depois fala que não tem, porque começou a. Pega o seu orçamento na sua casa, Suelen. Pega 30% do seu orçamento e começa a colocar em outra finalidade. Vai dar ruim? Vai, Uma hora vai. vai. Por mais dinheiro que você tenha guardado, se você pegar todo mês 30% e colocar em outro lugar, vai faltar dinheiro. Então, assim, quando eu falo de reforma política, administrativa e tributária, porque essa relação que a gente tem com o tributo é perversa, na minha concepção. Sim, Tributar o consumo, como é o caso do combustível, é o que eu falei, pega um computador. Isso aqui é importante hoje pra gente? Pô, sim. lógico que é. Como que você vive hoje? Fundamental. Como que você vive sem? Celular é importante? Roupa? Tudo é. Então, na minha concepção, desonera o consumo, porque todo mundo vai consumir. E aí a máquina gira. Sim, Né? Quando criaram as MEIs, por exemplo, muita gente se regularizou. Por quê? É melhor pagar um pouquinho e estar regularizado do que ficar na informalidade. Fazendo uma comparação bem porca nesse sentido, pô, não é melhor o Estado estimular o consumo para você ganhar menos, para você sim, ganhar menos na cobrança, mas mais em volume, né? sim. Então, voltando para o combustível, o que aconteceu foi, existe uma discrepância de arrecadação, porque cada estado tem a sua regra. Os estados não mexeram, mas eles congelaram, na verdade, ali em algum momento a questão do ICMS, e aí acabou equalizando. O governo federal fez uma redução de alguns tributos federais, mas a tributação do consumo que você coloca ICMS, PIS, ICMS basicamente, que é o que incide no combustível, e PIS e COFINS no faturamento das empresas, você vai acabar tendo essa oneração
na minha cabeça, tá? Eu penso que nós tínhamos que ter uma política mais franca de acesso à informação em relação a tudo isso. O governo federal até recentemente determinou que os impostos expusessem, né, qual é o valor dos impostos que estão sendo pagos. Nas nossas notas, se você for no mercado hoje, tem lá um valor aproximado de impostos. Aham. Isso traz a população para mais perto dessa relação, mas ninguém consegue entender porque de fato é complicado. O nosso sistema tributário, Suelen, é dos mais complicados do mundo. Ah, eu Do mundo, imagino, do eu mundo. imagino. Ele é ruim. Ele é... É um Sabe aquela coisa assunto que é feita bem. para dar errado? É. A impressão que eu tenho é essa. Ó, e assim, uma pergunta também que eu queria fazer, que é a seguinte: hoje a gente sabe que tá todo mundo falando sobre holding, até mesmo para tentar reduzir os impostos. E aí a gente pensa, quando você vai comprar um veículo, você tem a possibilidade de comprar ele na pessoa física Sim, ou você tem a possibilidade de comprar ele na pessoa jurídica? sim. Qual, qual que seria o melhor dentro desse cenário que a gente tem? Olha, você tem que olhar de duas formas aí. A primeira, na pessoa física, você tem um custo maior na compra, por quê? A fábrica não pode vender para mim. Ela A vai ter que ter alguém que fábrica vai vende para a intermediar. concessionária vende para você. Aí você já enxerga um ônus, Sim. né? Quando existe a compra por uma empresa, que pode ser até uma MEI, Tá, não precisa ser uma empresa do setor para poder comprar ali qualquer com benefício, empresa, qualquer qualquer empresa. empresa. A Advogado empresa, também? advogado também, sociedade individual de Tá advocacia. bom, Eu vou, obrigada. eu vou tocar, eu vou Nossa. tocar nesse assunto já. Vou tocar nesse assunto já. Ó, só um detalhe. Eu falei que MEI pode comprar, só cuidado com o detalhe. MEI hoje tem um teto de faturamento anual de 81 mil 81. reais no ano. Sim, sim. Estão dizendo de aumentar esse, mas não aumentou ainda. Não adianta você, como MEI, querer comprar um carro de 300 mil reais, que alguma coisa não vai dar certo ali. Não Então vai tem que casar, então tem que ficar esperto em relação a isso, tá? Ah, mas pode financiar em nome do MEI e pagar? Pode. Só cuidado com isso para você não dar estouro de faturamento. Só uma sugestãozinha aqui, tá? Mas voltando para sua pergunta. Pessoa física ou pessoa jurídica? A pessoa física, ela tem essa figura. E aí, quando a pessoa jurídica compra direto da fábrica, você pula esse intermediário. Sim. Então, isso, muitas vezes, Suelen, chega a um desconto de até 20% Nossa. na compra do carro. Tá. Então, isso se configura como uma redução no nosso bolso para quem Sim. for comprar por PJ. Porém, o que muita gente não sabe é que quando você faz a compra pela PJ, esse automóvel ele vai entrar na PJ como patrimônio, Sim. deve ser contabilizado e aí a gente tem que fazer cálculo de depreciação. A depreciação contábil do carro é de 5 anos. Então, a cada 5 anos ele perde 20% do valor. Pede quanto? Perde 20% do valor 20%. contabilmente falando. Tá. Então, se eu comprei um carro por 100 mil e vou vender ele depois de 2 anos, na contabilidade ele vai estar valendo 60. Se eu peguei esse carro que eu comprei por 100 mil, hoje ele é contabilizado por 60 e eu vendi por 80, 20 mil a menos do que eu comprei, não tive lucro, né? Teve, porque é 80 menos 60. Sobre esses 20 mil você tem que tributar na pessoa jurídica. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro da pessoa jurídica. Ah, tá. Então, Tem sempre pegadinha, né? óbvio que Não, tem. Se não, não fosse pode ser. fácil, chamaria-se outra coisa menos jeito tributário. Então, assim, ó, porque eu tô falando, num contexto desse, que é importante o nosso ouvinte saber. Se tá na PJ, não deixa de bater um papo com o contador para que isso esteja bem contabilizado e caso o automóvel seja vendido, ele apure isso para que você não seja prejudicado. Né? Então, assim, isso tem que ser analisado já ali com a contabilidade da empresa, para que caso haja a venda ou quando houver a venda, a gente tenha essa adequação contábil. Por quê? O barato lá no começo, se não bem feito, pode sair caro depois. Entendi. Entendi. E aí, mas no caso, a gente tá falando assim que a gente vai ter uma economia se a gente comprar direto da fábrica, numa margem aí de 20%,
da Até 20. PJ. Detalhe, ó, até 20, Até. isso, e ó, outra dica, isso vai da negociação com a concessionária, Sim. tá? Isso não é uma Vai depender tabela. de outros Não, fatores. Sim, negociação, isso é negocial, não é imposto, é tá. negocial. Tem marca que dá mais desconto do que outra, tem uma série de questões aí. Tá, mas assim, em tese mesmo, para você ter um veículo, a diferença, em termos de imposto, talvez no IPVA ou alguma outra questão na aquisição de um veículo para PJ ou para Não vai não mudar. vai mudar muita Não, coisa. isso não vai mudar. O que vai mudar é na precificação do veículo. Agora, a mesma alíquota que tem a pessoa física tem a pessoa jurídica. Ressalva feita a situações, por exemplo, o estado de Minas Gerais, tem a alíquota de carro, de passeio, de 4%, igual São Paulo. Só que se o dono do carro for uma locadora, é 1%. Então, assim, eu estou dizendo porque não existe uma regra padrão. Então, cada estado vai ter a sua própria regra de eventual redução de carga tributária para a pessoa jurídica em situações específicas. Por exemplo, os taxistas não pagam IPVA em São Paulo. É uma isenção que os taxistas têm. Né? Uber paga? Paga, porque o Uber não é taxista. Que também é uma discussão, que, né? Né? Mas o Mas tá mesmo bom. carro que eu uso para passear com a minha família, eu pego e coloco no aplicativo no final de semana. Então, não é a legislação, é até difícil para a legislação regrar isso, né? Porque como que você vai segregar a turma toda? É complicado, né? É. Senão eu vou lá, você imagina, Faz brasileiro, 2 vezes por brasileiro é esperto, né? semana, Não, 2 horinhas brasileiro é e esperto, né? Eu vou lá, boto meu carro, cadastro meu carro no aplicativo e crio lá uma rotina de tirar 2 horinhas por dia para dar uma rodada e justificar um não pagamento de IPVA, né. é. Então assim, não é assim. Mas o que eu quero dizer é, não a tributação aí, ela só vai ser mais benéfica para a empresa, e aí a sugestão é olhar para a legislação do estado e ver se no caso da sua empresa, especificamente, existe algum tipo de benefício. Eu vou colocar na minha sociedade de advocacia. Ah, aproveitei aqui, você falou disso, um outro detalhe que eu quero sugerir para a turma aí. Vai jogar isso pela PJ, em tese, é para PJ, certo? Sim. É para uso pessoal da empresa, do sócio da empresa? Não. É para você comprar o carro pela empresa e colocar no nome da mulher? Não. Para a esposa usar, que não é sócia, por exemplo? Rubens, mas como que vão saber? A princípio não sabem, mas está sujeito à fiscalização. Tá? Então, onde eu quero chegar com isso? Se o Estado constatar que você comprou o carro para uso próprio pela empresa, você pode estar sujeito a um tipo de autuação. Olha, você comprou e fugiu dos impostos por conta disso. Então, só essa sugestão também que eu quero dar. Se você for usar, por exemplo, nós advogados, eu vou comprar pela minha sociedade. E eu uso o meu carro Sim, para audiência, para atender cliente, mas também usa para fins mas pessoais. bens pessoais. Isso quer dizer que isso descaracteriza a propriedade da minha sociedade? Entendo que não. O que eu estou dizendo eu tenho que dar a finalidade. Quando você compra carro para a frota da empresa, é muito fácil de você enxergar. O que Sim, eu estou dizendo é que quando você compra pela PJ, com a ideia de ser uso pessoal, fica atento com isso, porque o Estado tem a prerrogativa de, eventualmente, fazer essa fiscalização e pegar no seu pé. Tem mão para isso? É difícil, mas é uma prerrogativa que o Estado tem. sim. E me diz uma coisa, se eu não quero comprar carro, eu quero alugar um carro, Legal. eu também nessa locação desse veículo, eu também vou pagar, Não, tributos? não. Por que não? Porque na locação a gente tem uma figura que o locatário não exerce propriedade. Sim, Então, você que aluga um carro, e aí a locadora cobra de você lá uma mensalidade por aquele uso, obviamente que naquele pacote que ela te deve oferece ter já está embutido o sim. imposto. Mas quem que é o contribuinte do imposto? É a empresa. Tá, Então, em tese a gente não paga, mas a gente sabe que, vai o embutido no custo vai preço, vai embutido. embutido, mas onde eu quero chegar? Se eu, Rubens, não pagar o IPVA do meu carro, que está no meu nome, o que vai acontecer comigo? Vai virar dívida ativa, vai sofrer execução fiscal, vão protestar meu nome porque eu não paguei imposto. Isso pode acontecer, tá? Inclusive. Se eu alugo o carro e a locadora não paga o IPVA, eu respondo de alguma forma? Não. Tá. Entende? Então, assim, a minha relação com o Estado, ela deixa de existir
ela deixa de existir quando eu sou locatário, nesse sentido, de IPVA ou de qualquer outro. Porque nesse tipo de contrato, a empresa, a locadora, se responsabiliza pelo DPVAT, pelo seguro, pelo licenciamento, pelo IPVA e por todos os impostos que incidem naquele veículo. Eu só pago a remuneração, acabou meu contrato, devolvo o carro, acabou. Então, assim, eu não tenho relação com o Estado, eu sou locatário apenas. Só faltava também, né? É o que eu falei, a gente acaba. Às vezes a empresa locadora, ela tem benefício. Então, esse exemplo que eu te dei de Minas Gerais, por exemplo, é interessante porque numa figura de planejamento tributário, a empresa locatária, a empresa locadora, ela vai estar no estado que cobra 4 ou vai migrar para Minas que cobra 1? Planejamento tributário. Ela está errada? Não, Ela vai buscar menos e, obviamente, ela vai poder repassar um aluguel mais em conta para o cliente dela. claro. Responsabilidade dela, estudo dela, contrate um advogado que seja especialista na área para fazer um planejamento tributário para sua empresa que é de locação de automóveis. E senta o pau. Entendeu? Dá para fazer isso. Agora, usuário, locatário de Não veículo, tem eu uma não tenho relação responsabilidade. com o Estado. Entendi. E me diz uma coisa, como que tá, não sei, né, até a gente não tratou disso antes, mas, eu sei que tinham pessoas até um tempo atrás que se tivesse algum tipo de deficiência, elas teriam alguma isenção Tem, de impostos, quais e como que funciona isso? tem. Você Funciona assim, a gente tem, basicamente, 2 frentes, né, a legislação estadual em relação ao IPVA e a legislação, e também em relação ao ICMS e a relação da legislação federal em relação ao IPI. Tem uma lei, Suelen, que ela é a Lei 8989 de 95. Ela dá a isenção do IPI para todo mundo que for pessoa que a lei caracteriza como portador de deficiência física, tá? Nesse caso, a pessoa formaliza perante a Receita Federal um pedido de isenção, fazendo a comprovação de que ela tem tem aquela essa debilidade, aquela comorbidade, e aí existe uma lista de doenças que estão nesse pacote, tá? Então, basicamente, doenças motoras, falta de membro, doenças mentais, doenças visuais. Ah, mas a nossa. pessoa que é deficiente visual também tem. Ela não vai dirigir. Ela compra para que alguém dirija para ela. Ah, entendi. Entende? Autistas, que são classificados, está na classificação de pessoa com deficiência, né? Então também está no mesmo pacote. Só que tem uma discrepância aí. Na legislação federal hoje, desde 2021, a isenção do IPI ela é para carros de até R$ 200.000. Ah, tá, então a pessoa tem que ter uma deficiência que está lá no rol, Isso. e tem que ser um veículo até De duzentos até mil. R$ 200.000. Aí ela vai estar isenta do IPI, Tá, tá? do IPI. Do IPI. No ICMS, que aí cai para a legislação estadual, por exemplo, em São Paulo, a legislação estabelece que essa isenção ela é de até R$ 70.000 só. Que carro hoje zero você vai comprar com 70 mil? Então, e aí para você ter todos os benefícios, tanto do IPI como Até desse 70 outro, até mil. 70.000. Se você comprar um outro carro acima de 70 mil em São Paulo, você paga o ICMS sobre a diferença, desde que o carro vale até 100 mil. Ah, tá. Então eu vou pagar sobre, vamos imaginar que eu compro um carro de 90 mil, eu sou isento de 70 e pago o ICMS de 20. Ah, entendi. Nossa, que rolo, né? É. E aí a outra isenção que também tem é IPVA. Aí também, obviamente, cada estado tem a sua regra. E em São Paulo, você também, sendo portador de algum tipo de deficiência ou algum tipo de comorbidade, você pode pedir a isenção do IPVA para não pagar o IPVA no estado de São Ah, então Paulo. você pode não pagar. Não pagar o IPVA por conta de preencher esses requisitos que a legislação vai trazer com relação à doença. Então, mesma figura, o autista, o deficiente mental, ele classifica como detentor do direito à isenção o, o doente mental severo ou profundo. Não é Hum, qualquer tipo de. Então tem que ter tá. vai passar por uma perícia. Sabe que é muito comum, você deve ter visto, você conhece da área, sabe do que eu estou falando. Muitas empresas que fazem assessoria disso. Sim. Muitas vezes, até a concessionária
tem uma equipe especializada para preencher ali a papelada, porque você repare, né? Eu vou ter que fazer um requerimento junto ao Estado e junto à União, à Receita Sim, Federal, sim. porque eu tenho o IPI, que é federal, o ICMS, que é estadual, e aí existe ainda a figura do IPVA, que também é estadual. Mas dá para você fugir quando você preenche esse tipo de condição aí. Tá, mas aí, mesmo assim, você sendo isento, você tendo um desconto do IPI, do ICMS, você pode ter isenção total do IPVA, mas você vai pagar DPVAT, vai pagar licenciamento, Sim, isso não vai não, ter não como vai ter como fugir, fugir. É. mas já tem uma boa redução, Pô, né? bastante, bastante. Porque aí você vai enxergar o seguinte, né? Num contexto desse, a gente vai pensar que é um benefício efetivamente, né? Por mais que o imposto não tenha vinculação, qual que é a forma como o Estado enxerga esse benefício? Eu dou o benefício porque você tem uma debilidade X, você já tem despesa com essa debilidade, com essa comorbidade, com essa doença, e aí eu te dou uma contrapartida te reduzindo e facilitando o acesso a deslocamento, enfim. Sabe que uma vez eu estava com uma discussão como essa na sala de aula, num curso de pós-graduação, e aí entramos numa discussão, né? Quem tem mais dificuldade de locomoção? O deficiente visual ou o deficiente físico? Alguém que não tenha, por exemplo, uma perna. Por que a gente tem essa discussão? Porque em um dado estado, estava dando uma isenção só para quem fosse deficiente físico. Ah, tá. O deficiente visual, ele é mais deficiente ou menos deficiente do que o deficiente físico? É, é É umas deficiência, não há, né? coisas. Então, assim, e aí a legislação, quando ela é criada, quando ela é feita, ela não pode ser feita para a Suelen. Ela tem que ser feita para todas as pessoas que estão na mesma condição da Sim, Suelen, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no imposto de renda, né? A isenção do imposto de renda, ela não é feita para mim, mas para quem está numa situação que a lei prevê que é a minha e que pode ser a sua, mas não pode ser a do outro. sim, com Entende? Ela tem que certeza. ser abstrata e ela tem que ser ampla. E isso é importante até a gente destacar, porque quando a gente olha para um congresso como o nosso, olha para as câmaras de vereadores como as nossas, para assembleias como as nossas, e vê muita gente que não entende de imposto legislando, é esses caras que fazem essa É, esse é o isenção. Né? problema. Então, assim, um congresso mal formado, e eu digo mal formado, não estou dizendo que tem que ser todo mundo letrado em direito. Não, mas as equipes, o congresso Precisam custa ter, caro para a gente muito caro. para ter gente boa fazendo isso acontecer. Né? Então, assim, quando a Exatamente. legislação é mal feita, o contribuinte acaba sofrendo. E assim, pensando só mais uma pergunta na questão da pessoa jurídica. Tem algum benefício para alguma empresa que compra, por exemplo, que trabalha com carros mesmo, ela precisa comprar Frota. frotas. Ela trabalha com isso, praticamente é o trabalho da empresa. Ela tem alguma isenção a mais por ela ter isso tudo no nome dela? Porque ela vai É, ter, imagina o IPVA de uma locadora de ou uma de uma. Sim, frota. Aí, Suelen, vai depender, como eu te falei, da legislação local. Os estados, eles acabam criando benefícios tributários para empresas como essas, até como uma forma de atrair as Um empresas, incentivo. sim, incentivo fiscal, né? Então, assim, a análise aí, ela tem que ser feita no estado Tá. para entender qual é a prerrogativa. Eu já tive situações onde eu orientei empresas a saírem de um estado a irem para outro por conta de benefício tributário. Eu agora estou num processo de trabalho com uma empresa onde eles estão mudando de cidade por conta de planejamento tributário. Então, assim, pode existir, e aí o que eu falo é entender o ramo Sim. e o estado onde você pretende exercer. Por quê? Não existe uma regra geral que trate disso. Com Sim. relação ao ICMS, com relação ao IPVA, como eu te falei, são 27 legislações. Cada estado e o DF tem as suas autonomias em relação a isso. Então vai ter estado que vai dar mais benefício, vai ter estado que vai dar menos benefício, e aí é uma questão aí que vai depender da atividade e da legislação estadual efetivamente. Tá, mas assim, o que que você falaria para os nossos ouvintes em linhas gerais? Assim,
teria alguma dica a mais? Como que ele poderia ter uma certa economia? Mesmo que a gente já abordou alguma coisa, tem Eu mais acho que alguma assim, o coisa? principal talvez seja, pensando em isenção, você tentar enquadrar. Por exemplo, tem muitas doenças que às vezes as pessoas são portadoras e elas não sabem que dão benefício isentivo. Sim. Então, a minha sugestão é, acessa a legislação do seu estado. Normalmente, os estados têm no site das suas secretarias de fazenda um rol. Normalmente tem isso muito facilitado. Então, vai no Google, coloca lá IPVA e o seu estado. Aí vai levar para o site do estado e lá vai ter um rol. Analisa, às vezes você tem algum tipo de doença que pode te trazer o benefício. Tá. Então, muitas pessoas perdem benefício porque não sabem que têm direito a ele. Então, Uhum. eu faria essa análise. Segunda questão que eu acho que é interessante, fazer um acompanhamento patrimonial das pessoas físicas, especialmente, nessa operação de compra e venda, para você não ser surpreendido com uma cobrança de imposto de renda sobre ganho de capital nessa fase que estamos vendo agora de aumento de valor, para Tá, ou evitar, seja, você comprou um carro antes da pandemia e tá pensando em vender valorizou, ele agora. Pode ser que nessa venda você tem possa uma ter. tributação. E aí por que eu estou falando isso? Porque hoje nós pagamos no nosso imposto de renda um ganho de capital sobre 15% do ganho, tá? O nosso imposto. 15% do ganho. Só que, se você só nega isso, a multa que vem disso é de 75% do valor do imposto. Ixi. Então pensa comigo, ó, vamos imaginar que eu tenha vendido um carro e tenha tido um ganho e tenho que pagar R$ 1.000 de imposto de renda. Ah, não vou sonegar. Esconda essa informação. Se o Estado descobre, ela vai me cobrar R$ 1.000 mais 750 de multa. Hum. Quer dizer, perdão, vamos lá. R$ 1.000 é o exemplo que eu dei, R$ 1.000 de É, imposto, né? Então, é. R$ 1.000 de imposto mais 750 de multa, fora os juros. Então, Ou esse seja, valor não pode dobrar. compensou. Então, é isso que eu falo. Então, assim, a minha sugestão e eu não estou querendo ser Caxias, eu estou querendo indicar que hoje, Suelen, hoje, no universo que nós vivemos hoje, o Estado ele tem um domínio e uma ascensão muito. Ela sabe o que acontece. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com carro, mas só para você Aham. entender. Uma cliente me procurou. Salão de cabeleireiro. Hã. Você vai no salão, você já saiu no salão com nota fiscal? Nunca. Nunca. Ele não emite nota fiscal. Naquele salão, num ano, ele emitiu R$ 2.000 de nota. Ela declarou nas obrigações acessórias alguma coisa em torno de R$ 7.000 lá para pagamento de recolhimento de obrigações de folha de pagamento. Só que movimentou de cartão de crédito e Pix na conta do salão R$ 600.000. Onde eu quero chegar? A contabilidade dela estava sem nada. Mas na movimentação financeira, viram que tinha Houve um 600.000 de cruzamento de movimento. O informações. que a Receita falou? Olha, empresa X, você me declarou zero aqui, 3 mil reais de nota, 7.000 de obrigações, mas eu já sei que você movimentou 600.000 na sua conta. Não tô te cobrando imposto ainda, só tô te alertando Que para eu que, vi. ó, eu vi, Eu vi. só para você saber que eu vi. Tá no meu Porque radar. em agosto as empresas têm que entregar obrigação acessória para sanear isso. Então, falou, ó, antes de dar o seu, tô te avisando. E por que eu tô falando isso? Porque hoje todo mundo paga e recebe. Você anda com dinheiro na carteira? Não Não, anda, é não. Pix, é cartão de crédito. E aí vai ter cruzamento de informação. Uma vez, um cliente me procurou porque ele ganhou da sogra uma grana para casar. Sogra legal, né? Né? Deu R$ 100.000 para ele na época, quando ele casou com a filha dela. Aí É ele o deu, dote. deu, deu, deu 100 conto pro cara para ajudar no casamento. Ele declarou, ela declarou no imposto de renda dela que doou para o Que genro. do. Ele declarou que recebeu a doação. Tá tudo certo. Doação não paga imposto de renda. Sim. Só que ele não sabia que tem um imposto que incide sobre doação. Sabia que tem imposto de doação? Sim. ITCMD. Ti- E ele tinha que pagar o imposto de doação. E não fez o que tinha que fazer. O que aconteceu? Depois de 2 anos. Dois não, 3 anos. Por que 3 anos? Porque 3 anos foi o que durou o casamento dele. Ah. Ele se separou com 3 anos
E junto do problema vindo ali em razão do divórcio, enfim, veio um auto de infração do Estado, cobrando dele o ITCMD sobre a doação. Por que eu estou dando esses dois exemplos? O cruzamento de informações hoje, ele é muito presente. Estado e Receita conversam. Então, se o cliente foi lá, comprou o carro por 50 e declarou no patrimônio dele por 50 e hoje vendeu por 70, E ele não arrumou isso lá? vai dar cruzamento e vai dar imposto. Então, assim, a sua pergunta, o que você recomenda? Cuidado. Olhe o que você está fazendo para você não cair numa figura de autuação fiscal que vai sair mais caro, porque você vai ter que pagar o imposto, pagar a multa, que em regra são multas pesadas, o federal é 75% de multa, e juros. Os estados, cada estado tem a sua regra. Tá? Sim. Uma outra dica para quem não sabe disso. Em São Paulo, para quem não pagava IPVA, a gente tinha, com a inscrição da dívida em dívida ativa, uma multa que ia de 100%. Olha que louco isso. Seu IPVA era R$2.000. Aí você Ele não ia para pagou porque estava sem 4.000. grana. Aí, por não pagar, multa de mais 2. Se você já não tinha, ferrou. Pois é. Nesse desenho, a legislação paulista mudou. E aí, ela reduziu para 40% de multa, o que ainda é muito. Ainda é muito. Recentemente, reduziu para 20% de multa. Tá? Por que eu estou falando isso? Se você está em casa, não pagou o IPVA e virou dívida ativa e o Estado está te cobrando 100% ou te cobrando 40%, se você está no processo de discussão, não que se você pagou já era, mas se você está em processo de discussão disso ainda, você pode impugnar isso e pedir aplicação de multa de apenas 20%. Ah, Porque a tá. lei nova beneficia em relação Ela à infração. retroage. Isso. É, porque é em benefício, né? Isso. Só da multa, do imposto não, tá? Então, gente, outra dica importante. Se você não pagou o seu IPVA, estão te cobrando 100% de multa ou Ou 40%, você pode impugnar o valor da multa. Isso. E Porque a gente sabe que tem muita gente com dívida. muita dívida. Então, essa é uma informação muita. extremamente relevante. Muita. Muito bom. E só para finalizar, Rubens, aproveitando, né, que você está aqui, que você entende disso, eu particularmente tenho bastante casos de veículos que foram vendidos e na época, há um tempo atrás, transferia o veículo e a pessoa que adquiriu ia formalizar isso no cartório e informar o Detran. E não fez isso. E aí, nessa questão, a gente tem como, dentro dessa discussão na área civil, né, que a gente vai estar discutindo ali, a propriedade e tal, mas tem como eu impedir que essa pessoa pague esse IPVA durante esse tempo que foi dela, ou eu preciso esperar finalizar essa ação para qualquer coisa discutir isso? Ou já vai direto para essa pessoa no final da ação? Assim, o IPVA, como eu falei, ele vai incidir sobre a propriedade. Se eu vendo para a Suelen e a Suelen não registrou, eu ainda sigo como proprietário. O que é estranho porque o veículo se entende por tradição. Então, aí né? quero chegar. Se eu vendi para você e você não registrou, na minha concepção, existe defesa sim. Então, se o Estado vem e me cobra, eu apresento ali uma manifestação falando, fazenda, Estado, Esse já carro já foi vendi, vendido. já houve a tradição, tem aqui o documento comprovando que eu entreguei o veículo lá no dia tal, eu quero que cesse a instância tributária daqui, porque, como você bem disse, o direito tributário, Suelen, ele não modifica conceito do direito privado. Então, vamos lá. Você trouxe de forma clara, no veículo, por bem imóvel, a tradição pressupõe a mudança do bem. Se eu fiz isso, fiz a prova da tradição da coisa, eu não vou mudar essa regra no direito privado. Onde eu quero chegar? O Estado não sabe que você vendeu. Você tem que informar. Por isso que lá no documento está meu nome. Então eu preciso informar para o Estado. Informei para o Estado, bloqueia, e aí você pode suscitar a transferência. E aí vem uma outra questão. Por quê? Existe uma figura no direito tributário que é da responsabilidade. Tem o contribuinte e tem o responsável. Quem é o contribuinte? A pessoa que tem relação pessoal e direta com aquela situação que é tributável. No IPVA, a propriedade do veículo.
responsável. Quem não praticou aquilo que a gente chama de fato gerador, né, que é o fato tributável, mas que a lei impõe a obrigação de pagar. Por que eu estou citando isso como exemplo agora? Quando eu penso numa compra de carro, perdão, uma venda, como essa operação que você colocou. Eu comprei o carro hoje, não paguei meu IPVA e vendo para você hoje. Sei lá, comprei o carro hoje e vendi para você semana que vem. Eu comprei o carro, eu sou contribuinte do IPVA. Você é contribuinte do meu IPVA do ano passado? Não, né? Não. Mas quando você compra o carro, você adquire a responsabilidade, porque nesse caso o tributo acompanha a coisa. Então, eu comprei um É um carro. acessório. Não é bem um acessório, mas assim, eu comprei um carro. O carro tem passivo de IPVA, o Estado cobre do antigo proprietário. Não. A regra do CTN é clara. A aquisição de bens móveis, quando incide imposto sobre a propriedade, sobre o bem imóvel, o imposto acompanha a coisa. Então, o adquirente torna-se responsável pelo pagamento do imposto daquilo que ele Por comprou. isso que é uma boa dica. Então, se você vai fazer a compra do veículo agora, Certidão. ou veículo usado, você tem que Pesquisa. verificar se tem. Aí você já negocia. Eu compro, desde que ou você desconte do Abata o valor, valor do imposto porque senão você vai assumir essa bucha do e vai passado assumir. e futura. E vai assumir. Entendi. E vai assumir. O adquirente responde pelos tributos devidos pela coisa adquirida. Entendi. Então, olha, a gente teve bastante dica. Acho que a gente já conversou aqui um bom tempo, né? E Nem eu vi. queria. A gente deu bastante dicas. Tem mais alguma que você queira Eu falar? acho que não, acho que a gente falou bastante. Falou bastante, acho né? que sim. Eu queria agradecer novamente ao doutor e professor Rubens. A gente se conheceu até na pandemia, né? A gente fez live na pandemia. E essa troca de informações, porque assim, não é minha área, direito tributário, então, realmente, para mim, eu tive bastante esclarecimentos, me tirou várias dúvidas, tive bastante informação interessante, informação boa, e eu agradeço, assim, por demais, assim, a sua participação, creio que vai fazer a diferença aqui, e te convido até, né, para voltar mais vezes, porque tema de tributário é o que não falta para nós, Não, né? é um prazer estar com vocês aqui, muito legal a nossa conversa, espero que tenha sido esclarecedor, que não tenha sido chato, porque falar de tributário, às vezes o pessoal acha que é chato, mas é um tema importante. É importante. Espero que tenha sido esclarecedor e me coloco à disposição, pessoal em casa, pode me seguir na rede social, tirar dúvida, mandar pergunta lá, que a E gente qual tá que é a sua rede O social? meu nome, Rubens Kindelman. Rubens, tá. Kindelman. Kindelman. O meu nome não é muito prático de se eu, escrever. assim, às vezes não vou nem falar, só vou falar Rubens pra não... Kindelman. Não Kindelman. É mais fácil de falar do que de escrever. Parece que tem um ezinho, que tem muita vogal, muita consoante junto. Mas é Rubens Kindelman, consegue me achar lá em qualquer rede social. Ai, que bom. E se vocês tiverem dúvida, sugestões, pode colocar embaixo aqui também do nosso vídeo, porque assim, na medida do possível, a gente pode responder, ou até mesmo se for um tema aí recorrente, a gente pode trazer para uma nova discussão, para a gente conversar. Eu aprendi muito, espero que vocês também tenham aprendido bastante. É sim um tema não tão habitual nas nossas vidas, mas ele é importante. Se você quer economizar ou não quer gastar de forma desnecessária, porque a gente sabe que para ganhar dinheiro é muito difícil, você tem que entender essas questões, não tem como fugir, tá? Você tem que deixar de ser enganado, e para deixar de ser enganado, a nossa arma é o conhecimento, e é isso que a gente está buscando trazer aqui. Pessoal, eu agradeço de todos vocês, não esquece de compartilhar, curtir, e até o nosso próximo programa.